Amigas, amigos, estamos aqui com Maíra Brum, Paulo Endo e Edson Luiz de Souza. São quase 1.300 sonhos. De que forma foram colhidos e onde eles serão apresentados no acervo? O coletivo do Inventário dos Sonhos coletou, né, desde 2020, esse material por um formulário eletrônico, e ele concedeu a nós, do Museu das Memórias Impossíveis, e ao Museu da Pessoa, e nós catalogamos esses 1.257 sonhos. Sobre a pandemia, sobre o período da pandemia. Isso. Foram o quê? 3 anos, né? E então vai estar lá no nosso acervo. Depois vai virar uma exposição no futuro, mas agora ele está como coleção. Todos estão abertos e a gente vai abrir no dia 15 de abril, junto com o nosso lançamento, às 11 horas, via Zoom, com inscrições no apoa.org.br. Tem uma história, né, que a gente criou um coletivo de psicanalistas que a gente deu o nome de Inventário de Sonhos. O coletivo tem essa natureza, né? Ele não se institucionaliza, né? Ele é uma reunião de pessoas por interesses ou por uma causa, e ele pode se desinstitucionalizar, desinformar a qualquer momento, desformar a qualquer momento. E ele é infenso a hierarquias. Todas as decisões são colegiadas, né, e decididas por unanimidade. E ele tem essa natureza, o coletivo, né? Quando a sua vigência termina, ele, em geral, se desfaz. Mas a gente pensou nisso, Bob. Uma das coisas importantes pelo que a gente tem notícia, isoladamente, esse é o maior acervo de sonhos da pandemia do Brasil, né? São 1.300 sonhos. Existiram outras iniciativas, né? Mas com menos sonhos, uma centena de sonhos, iniciativas importantes, mas essa, com certeza, é a maior coleção de sonhos, né, durante a pandemia no Brasil, né? E a outra coisa que acho que é original nesse projeto Inventário, e que nos custou muito trabalho, é que desde o princípio ele foi pensado de conseguir, vamos dizer assim, trabalhar, se deslocar para um tipo de escuta da formulação onírica, que é singular, que é pessoal e às vezes secreta, e transladá-la para uma dimensão pública, ou seja, convertê-la em arquivo, convertê-la em acervo, de maneira que qualquer pessoa pudesse acessar esses sonhos, pudesse escutar esses sonhos, pudesse trabalhar com eles. Essa dinâmica... Sim, desculpa. Continue. Não, essa dinâmica entre o singular e o coletivo, ou o singular e o plural, é uma das coisas que vertebra, vamos dizer assim, a proposta do Inventário de Sonhos, né? Então, essa coleção nunca foi pensada para ficar conosco, com os pesquisadores, a gente fazer uso pessoal esporádico disso. Sempre foi pensada para ser projetada e para contribuir com um tipo de aliança entre escutadores, né, ou escutantes dos sonhos, e as narrativas oníricas. Esse contato, né, esse ponto de tangenciamento que a gente sempre buscou desde o princípio. Quer falar um pouquinho, Edson? Então, primeiro, é muito bom estar aqui contigo, Bob, conversando no teu canal, né, que, enfim, tem sido um espaço muito importante do que esse inventário também, vamos dizer assim, se inspira, que é testemunho. Então, é um pouco essa ideia, né, desse inventário como testemunho desse tempo de horror, né, que vivemos nos últimos 4 anos, e um pouco nessa ideia, né, assim, lembrando até uma frase do Goethe, nas Afinidades Eletivas, que eu acho muito bacana, quando ele diz que o sujeito sonha apenas para não deixar de ver. Então, eu acho que era um pouco essa aposta, né, de que esse material onírico funciona como testemunho do que nós
vivemos, né, esses 4 anos de governo Bolsonaro, de pandemia, e é muito incrível, né? Bom, isso são doações, né? A gente abriu um questionário que é contribuição espontânea, anônima, né? As pessoas enviavam o seu relato de sonho com pouquíssimos dados, né? A região do país, idade, e com algumas associações que quisessem fazer, né? Isso não significa, né, que no inventário a gente vá interpretar esses sonhos, né, como algumas pessoas pensam. Quer dizer, na verdade, esse é um material bruto que, para nós, né, e para todos os pesquisadores que queiram acessar essa coleção, vai servir como uma espécie de arquivo testemunhal, apostando que o inconsciente é um registro muito precioso do que a gente viveu, né? E é muito impressionante, né, quem for depois visitar o inventário, a conexão com alguns acontecimentos históricos com a produção onírica, né? A gente eu acho que é um trabalho ainda a ser feito, né, Maíra? Eu acho que no museu a gente, né, se você pudesse falar um pouquinho, a gente procurou ali fazer toda uma catalogação também, né, que permitisse que as pessoas, ao entrar no museu, né, pudessem fazer essas conexões, né? Isso, eu e o André, eu e o Edson coordenamos o Museu das Memórias Impossíveis. A gente catalogou 1.257 sonhos, e em cada sonho a gente fez um card com uma palavra que dizia do sonho. Então tem angústia, monstro, bolo, enfim, qualquer palavra. E essas palavras elas podem ser relacionadas entre si. Então elas têm palavras-chave. Então em todas os sonhos que têm a palavra angústia vão ser encontradas ali, né? Tem uma pesquisa que pode ser feita no futuro a partir desses sonhos, porque é um material muito grande. E a gente estava conversando hoje com a Caroline Mortágua, e ela está fazendo uma pesquisa ainda em andamento, por exemplo, de o que acontecia nas falas do Bolsonaro que refletiam nos sonhos. Isso a gente pode ver por datas. Isso também é um trabalho a ser feito, né? Sonhos, ou eu não sei se existe essa diferenciação, ou se isso é só uma coisa vulgar de um leigo. Sonhos, no caso, ou pesadelos, né? Sim, sonho, pesadelo, qualquer... tem também uma categoria que o pessoal do Inventário dos Sonhos criou, que não é sonho dormido, sonhos oníricos, mas que são sonhos de quereres, né? Que as pessoas leem um sonho, assim, eu sonho um mundo melhor, sei lá, estou inventando aqui, acho que não tem isso. Mas esse querer, né? Outras coisas. Mas voltando ao que o Edson estava falando, né? Tem essa catalogação desses tempos e tem coisas que a gente quer esquecer. A gente cansou da pandemia, a gente cansou de usar máscara, cansou de usar álcool gel, mas a gente precisa lembrar, a gente tem um compromisso ético de lembrar as pessoas que morreram. A gente tem um compromisso ético de falar de que a nossa pandemia não é a mesma pandemia de um país onde o poder público estava preocupado em salvar vidas. A gente viveu uma pandemia instrumentalizada a virar arma de destruição em massa. Então, a gente tem esse compromisso ético de lembrar, para um dia, talvez, esquecer e fazer outra coisa, né? Para não repetir. Exatamente onde as pessoas, e a partir de quando, poderão conhecer esse vastíssimo material de memória? A gente vai lançar dia 15 no Museu das Memórias Impossíveis, vai estar aberto no site do museu. Museu das Memórias Impossíveis. Foram duas parcerias importantíssimas, né, para a gente nesse propósito de tornar disponível. Um é o Museu das Memórias Impossíveis, que vai ser no dia 15, o lançamento online, e o outro é o Museu da Pessoa. A gente vai lançar no Instituto de Estudos Avançados da USP às 14 horas, presencial. Que dia? No dia 17, segunda-feira. E vai lançar à noite no Centro de Pesquisa e Informação do SESC.
Então, em São Paulo, os lançamentos vão ser dia 17, em Porto Alegre vão ser no dia 15, né? Então, todas e todos convidadíssimos. Então, queria só acrescentar uma coisa que a Maíra estava dizendo. Essa justaposição, né, entre a pandemia, né, a morte de pessoas, o medo brutal das pessoas morrerem, de parentes morrerem, etc., ela foi levada a uma espécie de experiência superlativa que se conjuga com o pior governo da história do país. Essa composição, muitas vezes, ela se torna quase que sem representação possível. O tamanho era um absurdo, né? Que a gente via as coisas acontecendo ao nosso redor, a gente ia à noite na televisão e via o presidente falando coisas que agravavam o estado de desespero e de penúria das pessoas. Isso nos sonhos, Bob, tem formações extraordinárias. Assim. Eu me lembro de uma que eu acho que foi muito chocante para mim, porque é uma representação ao mesmo tempo exata e ao mesmo tempo surreal, de uma moça que sonha que os parentes dela morreram e ela vai ao cemitério e se deita no túmulo dos avós que morreram, que já é uma experiência penosa. De repente, ela vê o Bolsonaro chegando. E ela vê o Bolsonaro chegando e desabotoando as calças. E o Bolsonaro vai se aproximando dela para estuprá-la. E ela fica assustadíssima com aquilo. Ela está em cima do... Olha que justa posição de cenas. Ela está em cima do túmulo dos avós. O Bolsonaro em direção a ela para estuprá-la. E ela se levanta rapidamente e tenta fugir e consegue fugir. E aí ao redor dela, olha, ela só vê sangue. Né? E assim termina o sonho. Essa é uma cena que a gente pode pensar, né, quase que surreal, sob vários pontos de vista, mas do ponto de vista da experiência psíquica, era exatamente isso que nós sentíamos. Era exatamente isso que nós tínhamos que tentar, de alguma maneira, elaborar. Que é essa justaposição de horrores, né? Um entrincheirado no outro, um promovendo e aprofundando os nossos piores temores e piores sofrimentos. Né? É um material enorme, então certamente deve ser muito difícil vocês responderem o que eu vou perguntar, vocês três, né? Mas é possível, de alguma forma, dizer o que mais marcou, chamou a atenção de vocês, o que mais marcou nesse tempo aí revelado, que levaria a mais de 700 mil mortes e a milhões de pessoas vitimadas nas famílias? Sim, é como tu disseste, são muitas narrativas muito impressionantes, e como tu mencionaste há pouco, como o que o Paulo acabou de narrar, pesadelos, muitos pesadelos, né? Mas o que para mim mais chamou a atenção, enfim, vários relatos que eu recolhi, que é essa ideia da morte iminente, né? Da sua morte iminente, dessa relação entre vida e morte, né? Dessa insegurança, né, absurda, né, e a fragilidade da vida, e muitos dos sonhos trazem essa temática, né? E, por exemplo, um sonho que para mim me impressionou muito, e a gente tem feito já, Bob, um trabalho a partir das narrativas de fazer conexões com a história, né, com a história do Brasil, mas não só, né, com a história até da América Latina, né, de situações de tortura, e tem muitas cenas de tortura também, mas é um sonho de uma pessoa, até num relato literário muito bonito, em que a própria morte tem medo de perder. É o sonho em que a morte tem uma criança, e a própria morte tem medo de perder a sua criança. Então, ela dá para alguém... Isso, né, é Kafka. É Kafka, completo. É uma narrativa muito linda, em que a morte se preocupa em manter viva a sua cria, né? E é um relato que, de alguma maneira, as pessoas tentam criar estratégias. Isso é muito bonito, assim, o sonho como resistência, né, de reação e de resposta a isso. Muitas vezes é insuportável e a pessoa acorda, né? Mas tem muitos sonhos que, de alguma maneira, tentam ali, né, criar alguma sobrevivência possível diante do
do horror. Né? E, depois, se der tempo, a gente poderia trazer algumas pequenas narrativas aqui. Tá, vamos, sigamos. Vamos, sigamos. E de que forma essas narrativas serão expostas? É áudio? De que forma é isso? Nesse momento vão estar escritas, porque é uma coleção, né? Ainda não é uma exposição. O Museu das Memórias Impossíveis pretende fazer uma coleção e talvez a gente faça com áudio, com vídeo, emprestando voz para as pessoas, porque é legal que eles são anônimos, ao mesmo tempo eles são nosso, né? Eu não sei, as palavras estão tão desgastadas hoje, a gente já está tão cansado, e parece que os sonhos emprestam uma outra linguagem, um outro jeito de falar, o que não é novidade, mas parece que dá um novo fôlego. Tem um sonho que eu gosto muito, eu posso ler o sonho? Claro. Tá. No sonho, meu marido tinha feito um pudim de leite bem bonito. Ouvíamos um barulho de madrugada na cozinha e quando levantávamos para ver o que era, o pudim estava jogado no chão, despedaçado. Meu marido vinha atrás de mim e quando viu o pudim no chão, me perguntou o que aconteceu. Eu, com a maior naturalidade, respondi: o Bolsonaro é. Ele não entendeu o que eu repliquei. Você não leu no jornal que o Bolsonaro agora invade a casa das pessoas para derrubar os pudins no chão? Ele ficou indignado, dizendo que o presidente não podia invadir a nossa casa. Eu concordei, mas nenhum de nós sabia como fazer para impedir que isso voltasse a acontecer. Achávamos muito absurdo, mas aparentemente não tínhamos o que fazer contra isso. Que era bem essa sensação de não ter o que fazer. O cara pode fazer o que quiser com a gente está no desamparo absoluto. E esse sonho, ele recupera outra narrativa para dizer o que todo mundo sentiu. E eu queria fazer uma pergunta um pouco nesse caminho, que foi uma espécie de... Eu não sei se eu uso a linguagem, provavelmente eu estou usando a linguagem errada, porque de um leigo, né? Mas essa perceptível naturalização, digamos assim, de 700 mil mortes. Na campanha eleitoral, por exemplo, o assunto parecia já ter sido assimilado, é como se não fosse o assunto absolutamente mais exigido a ser tratado, né? As pessoas querem esquecer tanta dor e sofrimento, e por isso que é importante expor e fazer um acervo da memória? Bob, você sabe que eu estava justamente trabalhando com isso no inventário, né? E que eu já tinha pensado nisso antes, que é uma figura que aparece muito nos sonhos. São dois tipos de figura. Uma é a figura monstruosa, monstros, há muitos sonhos de monstros, mas uma figura que chama muita atenção é a figura dos zumbis. E eu tinha trabalhado... Zumbis? Dos zumbis, Muitos estão numa situação qualquer, aparecem uns zumbis e os zumbis começam a atacar e eles não morrem, como aparece nos filmes hoje, né? Os zumbis se tornaram figuras, né, cinematográficas. Desculpe interrompê-lo, mas quando você fala em zumbi, eu tenho usado muito a expressão zumbinato em relação àquelas pessoas que ficavam na porta dos quartéis falando com ET, etc, etc. É uma associação a essas figuras dos zumbis, uma associação interessantíssima. Mas em alguns sonhos que eu colhi, a ideia do zumbi, e por isso talvez ela tenha se tornado uma figura cinematográfica, né? São todos aqueles lutos que nós não podemos fazer. Ou seja, luto não se faz de 700 mil pessoas, né? Luto se faz de uma pessoa. Ou seja, todos os processos nos quais nós tínhamos que envolver, que nós tínhamos que, entre aspas, engolir esses mortos, né? Canibalizá-los de alguma maneira, e eles retroagem, retornam como figura representativa do zumbi. É uma figura que não está viva nem morta, que pode ser morta 1 milhão de vezes, que vai levantar e ressuscitar, e, portanto, é um traço de desumanização, quer dizer, o traço de desumanização que cabe perfeitamente aí são figuras que não morrem nunca, mas também não vivem nunca. E esses 700 mil, eles estão colocados nesse patamar, né, no patamar de pessoas em relação às quais nós nunca faremos o luto. E, portanto, elas sempre reaparecerão sobre esses formatos monstruosos
de lutos que não foram atravessados, né? Então, acho que isso que você está falando é super importante, porque fala... Nos sonhos aparece... Muitos sonhos aparecem essa figura. Uma figura que não é viva nem morta, uma figura que deambula. E talvez isso que você está dizendo, Bob, essas pessoas que atacaram a possibilidade desse luto, que são as pessoas que estavam ali na frente dos quartéis, os eleitores eventuais do Bolsonaro, também se converteram em zumbis. Também eram incapazes de processar o luto alheio, o luto de outrem. E também quem não processa luto também é uma espécie de zumbi. Então, acho muito importante, isso aparece com muita frequência no sonho. É por isso que, voltando à tua pergunta também, Bob, que eu acho que esse inventário, né, como arquivo, ele vai cumprir uma função de elaboração desse tempo que não foi elaborado ainda. Ou seja, isso que tu falou, tem muita gente, né, que toma esses números como algo que foi assim e não tem a real dimensão do que isso implicou em termos de sofrimento humano, né, de traumas que são vividos com... Quem teve experiências mais próximas sabe do que isso significa, né? De lutos, como o Paulo acabou de dizer, ainda não elaborados, né? Então, eu acho que tem essa aposta, né, de que esse material, né, que vai estar aí disponível ainda por muito tempo, possa ser uma maneira para algumas pessoas se conectarem também com o que aconteceu e, a partir de uma narrativa muito singular, terem a dimensão do grau, né, de sofrimento e de dor que significou para muita gente e que o sonho materializa de uma maneira incrível, né? Eu estava lembrando de um aqui, né, que esse contraste para muita gente que aparentemente viveu na pandemia como se não fosse com ela, né? Comigo está tudo bem. Ou seja, o que a gente pôde vivenciar também no Brasil foi essa dificuldade, né, de muitas pessoas do laço solidário, né? Eu estou bem protegido aqui na minha casa, tenho as condições, e os outros que se ralem, né? Tem um sonho, por exemplo, de uma pessoa que descreve um cenário de um céu azul, dia ensolarado, tudo muito bem, tudo tranquilo. Aí ele encontra o pai dela, pergunta para o pai dela, que já tinha morrido há 7 anos, né, como você está? E o pai dessa pessoa diz: está tudo bem, né? O dia está, né, bonito, o céu azul. E ela olha e a perna do pai está ao contrário. E ela fica indignada. Como você está bem se a sua perna está ao contrário, está virada, né? Eu acho uma imagem muito emblemática, sabe, no detalhe, na riqueza literária deste contraste, né, de pessoas que aparentemente não estavam vendo, e a gente presenciou muito isso no Brasil, aquilo que estava acontecendo. As pessoas não estavam vendo aquilo que estavam vendo, né? A questão do negacionismo, né, das fake news, é algo impressionante, né, o que a gente viveu, e alguns relatos eu acho que desvelam, né, esse mecanismo de alienação, né, completa. Ainda falando como leigo, depois da pandemia, assim, quando naquele primeiro verão, supostamente pós-pandemia, mas ainda pandemia, né? A impressão que eu tinha, é que as pessoas estavam saindo todas do sótão e quando se encontravam, cada uma queria esvaziar o seu sótão, né? E socialmente a coisa parece que não andava, ficava todo mundo junto falando ao mesmo tempo. O que vocês percebem, se é que percebem? Como estamos? Em que estágio nós estamos depois desse tempo todo vivido? Vocês notam que haja uma certa normalidade ou algo sobrou estranho? Maíra, quer falar um pouquinho? Eu não vejo normalidade, né? Eu ainda acho que a gente está vivendo nessa tentativa de volta à normalidade, e a gente tem que fazer o luto. A gente tem que lembrar. E eu acho que essa tentativa de inscrição em museus desses sonhos, né, é justamente uma tentativa de fazer um luto, um respeito à morte. O que é uma sociedade que não respeita a morte? Esse sonho que o Edson falou, da morte tentando salvar a própria filha,
Me parece isso, eu respeito a morte. O que vale uma vida se não tem respeito aos que se foram, às transmissões? O que é uma banalização de 700 mil mortos? Eu acho que a gente tem que criar um novo mundo, imaginar um outro, porque essa história de voltar ao que era, como se nada tivesse acontecido, não faz sentido para mim. E E me parece... tem um detalhe aí, só para seguir na tua pergunta, que o que nós vivemos também foi um radical empobrecimento da linguagem. Ou seja, do ponto de vista político, isso foi evidente, né? Houve um empobrecimento e realmente, acho que muito do padecimento, né, e dos traumas tem a ver com esse empobrecimento. Então, na medida em que a gente consegue reagir, né, e reagir com linguagem, né, e os sonhos como material potente para isso, eu acho que ali a gente começa a ter algum caminho de elaboração, né, não de resolução, né, de elaboração do que foram esses anos todos, que a gente não tem ainda, eu acho, dimensão, sabe, do que significou. É tudo muito recente, né? A gente ainda está num período ainda de muita transição. Então, eu também vejo que esse trabalho, né, dos sonhos, ele é uma aposta num caminho que tem a ver muito com a política também, né? Como dizia o Glauber Rocha, né? Sem linguagem nova não há realidade nova, né? É como poder reagir também com linguagem. Uma das pessoas do nosso inventário, que é a Denise Mamed, ela tem, inclusive, um dos textos numa publicação que ela escreve Quando Sonhar é Impossível, e que tem a ver com o pesadelo também, ou seja, pessoas que nem sonhar conseguiam, né? Uma por uma impossibilidade até física, né? Quantas pessoas com insônia, né? Com dificuldade, ou seja, de alguma maneira, o trabalho do sonho, ele é um trabalho, né? Isso o Freud retoma ali na história da psicanálise, de reequilíbrio também interno, de elaboração, né? É a história que eu tento contar para mim mesmo, para que, de alguma maneira, eu me reconecte, né, com o mundo e até um sonho para poder se acordar, né, no sentido de poder tocar assim, nos pontos, né, sensíveis. Né? Então, eu acho que a questão da linguagem aí é fundamental. Né? Uma coisa que eu queria acrescentar nessa, que eu acho bem importante, e isso é o exame que acho que todos nós temos que fazer, né, Bob? Quer dizer, nós que ficamos, muitos de nós que ficamos muito conectados, né, com o que estava acontecendo, e tínhamos que ficar, né, como quem estivesse ligando um radar a toda potência para poder detectar os menores movimentos, e você certamente é uma dessas pessoas, e cada um de nós também, de alguma maneira, fomos intoxicados com isso. Totalmente. Né? Nós, de alguma maneira, também isso produziu uma toxicidade em nós que nós vamos ter que examinar. Totalmente, Né? Paulo. E eu acho que tem me desculpe de interromper, mas Não. eu não quero esquecer uma coisa que eu estou pensando enquanto vocês estão falando aqui, o Edson em linguagem, que há um outro complicador. E eu estou falando do meu ponto de vista, da minha profissão, né? Que é como você tem algumas poucas empresas que dominam a verdade e a mentira no mundo, que são as chamadas Big Techs. Isso impõe uma velocidade ao noticiário, o chamado noticiário, e não só o noticiário, a tudo, que é a necessidade do clique imediato, cada vez mais audiência, que banaliza também a morte, seja ela qual for, todo dia. O morto de hoje, amanhã já não serve, tem que ter um novo. E impõe ao jornalismo a velocidade que não há tempo para reflexão e para crítica, que é um pouco, acho que o que o Edson está falando, né? A exaustão da linguagem, porque é tanta coisa ao mesmo tempo, você não sabe o que é real, o que não é real, o que é mentira, o que não é. As pessoas estão se cansando disso, até de ver notícia. Não, isso que a Maíra estava dizendo, né, retomando a coisa do luto, é uma das consequências, vamos dizer, especulares, né, do luto. Se um luto não é permitido,
se ele não é amparado, se ele não é cuidado, uma das consequências imediatas é a vingança, né? É a reatividade. É o que a gente está vendo nas escolas, por exemplo, nessas últimas semanas, né? Existe um sentimento disperso de vingança, você não sabe contra quem, nem a quem, mas um sentimento de que você tem que se vingar de algum modo dessa dor da qual você padeceu e que não foi curada, né? E a vingança aparece como um ato despropositado, um ato em direção a nada e a ninguém e a todo mundo. Então, acho que a gente talvez esteja entrando nesse circuito da vingança agora, né? Quer dizer, um rescaldo, um resquício, um resto desse desastre provocado pelo governo anterior. Bom, vou acrescentar algo que eu acho que todos nós aqui compartilhamos, que há também uma pretensão de que esse inventário tenha essa dimensão de arquivo, memória, de história, mas que também seja um convite que a gente possa confiar nos nossos sonhos, possa ouvi-los, né? Porque isso é uma produção diária, né, rica, com tantos detalhes de linguagem, e muitas vezes nós desprezamos isso, simplesmente esquecemos, né? Então, né, tu falou do Kafka. O Kafka, por exemplo, tem um livro que é seu relato de sonhos, é incrível, né? Quer dizer, só o relato do sonho mostra ali essa dimensão literária, essa dimensão de história, essa dimensão biográfica, né? E essa forma de poder encontrar-se, né, consigo a partir desse obscuro de dentro, né, que é tão luminoso, né, quando a gente presta atenção a ele. Quem for, né, entrar e ver o acervo vai encontrar ali elementos muito ricos para a gente pensar situações muito singulares, né, e que eu acho que é um título que o Paulo propôs em algum momento, é sonhar o sonho dos outros, né, mostrar que o sonho, e quando ele é compartilhado, ele também, né, a gente se identifica com o sonho dos outros. Então, também agradeço, Bob, aí essa chance dessa conversa e que, né, possamos confiar nos nossos sonhos aí. Bom, eu queria só dizer que esse projeto ele é feito a muitas mãos, né? É um projeto longuíssimo, né, que demorou bastante tempo para a gente realizar. E ele chega agora ao seu momento de consagração, na nossa opinião. Ele chega ao momento em que esses dois museus, o Museu das Memórias Impossíveis e o Museu da Pessoa, acolheram, trabalharam muito em cima desse material para disponibilizá-lo na forma digital. Então, para a gente, e nesse contexto, né, ainda bem que a gente teve esse resultado das eleições, vamos dizer assim, a gente continua celebrando, vamos dizer, o resultado das eleições com esse presente, eu acho que a gente dá para a sociedade brasileira de uma maneira geral, que é a disponibilização pública desses quase 1.300 sonhos. E agradecer demais ao Museu da Pessoa, o Museu das Memórias Impossíveis, todos que trabalharam nesse projeto, e especialmente também a você, Bob, pelo espaço que sempre abriu para que a gente pudesse falar sobre esse projeto, divulgá-lo e relançá-lo permanentemente. Maíra, Paulo, Edson, muito obrigado. Sigamos e até a próxima.